Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Índice Bovespa terminou o dia em alta de 0,69%, ainda conseguindo dar continuidade ao movimento de subida que aponta para uma provável reversão de tendência, que será confirmada num rompimento de 50.281 pontos. O Ibovespa começaria a trazer algo contrário a essa expectativa apresentada por este movimento de subida se voltar aí a perder a mínima do pregão de hoje, que foi um fundo ascendente ali no gráfico 60 minutos, acima dos 48 mil pontos, a mínima 48.213, voltando para baixo desse patamar de maneira mais forte, aí começa a reverter essa possibilidade de reversão de tendência e ainda ficando com uma característica mais de baixa no curto a médio prazo. Mas nesse momento, no curtíssimo prazo, a gente observa já uma tendência mais de alta aqui no G60, na expectativa de poder testar efetivamente a região dos 50 mil pontos. Olhando agora para PETR4, Petro terminou o pregão praticamente estável, mais 0,2%, acima dos R$10, tendo ali de indefinição, mas conseguiu que anular a tendência aí de baixo, ou um viés de baixa deixado por esse movimento aqui de queda, porque em poucos pregões o ativo já conseguiu romper a máxima do pregão anterior. Então, para mim, o viés é de alta no curto prazo, mas não que eu vou entrar comprando já de imediato o papel. Optaria por ainda trabalhar na ponta compradora para day trade, ou se o ativo passar a gerar sinalizações de baixa abaixo aqui de uma região em torno de R$9,60, topo descendente no gráfico de 15 minutos, trabalhando mais na ponta vendedora de day trade em cima da Petro, ou seja, na expectativa de que ela comece a escorregar para fechar o gap lá na faixa dos R$9. Seriam das alternativas de entrada, mas nesse momento o caminho mais provável dessa ação é justamente conseguir se manter acima dessa região dos R$10 e voltando aqui para cima desse patamar. Em termos de swing trade, se ela vai fazer isso ou não, o que mais importante para mim é se essa ação concretizar essa leitura, e a partir desse momento eu buscaria planejar compra através de movimentos corretivos pelo gráfico diário. Vale 5 no pregão de hoje apresentou queda de 1,27%, a ação perdeu aqui a força nessa região de resistência dos R$18,10 até R$18,32, uma zona de resistência para o ativo, tendo de indefinição em cima desse patamar. Agora a gente vai estar dentro do que eu comentei na última videoanálise, a gente vai estar de olho nessas duas regiões. Primeiramente, região de 18,10 a 18,32. Depois disso, na casa ali de R$17,30, zona de suporte. O retorno do preço para baixo, fechando abaixo desse patamar no gráfico diário com nova mínima, reforça ainda a manutenção da ação na tendência atual, que é de baixa. E por outro lado, se ganhar força aqui para cima, fechando aqui acima desse patamar, seria uma sinalização, pelo menos na minha leitura, de provável reversão de tendência para a Vale 5, pelo menos em termos de curto prazo. Mas nesse momento, qual seria o caminho mais provável dentro do que ela vem apresentando? Ainda seria mais aqui para baixo. O caminho mais provável seria fechar esse gap aqui em R$17,30, dentro da atual tendência não só de curto prazo, como também de médio prazo. Olhando para outros ativos, BBAS3 fechou o pregão muito bem, para mim o principal destaque em termos de, olhando a alta do ativo, 6,95% em relação à volatilidade do papel. Então foi um grande destaque no dia, fechamento acima do gap de baixa. Para mim é um indício maior de provável reversão de tendência nesse ativo, que traz uma chance de planejar a entrada mais adiante de swing trade através de fundos ascendentes, ou mesmo de day trade através de alguma correção no G60, buscando uma entrada aqui um pouco mais para baixo, preferencialmente, ou se ela lateralizar aqui em cima, uma entrada em termos de pivô de alta no gráfico aí de 60 minutos. Seria um pouco mais para day trade na ponta compradora. Então é um ativo que para mim está mais para reverter essa tendência atual de baixa, não só no gráfico diário, mas também tem uma tendência de baixa ali no gráfico semanal de médio prazo. E TUB4 também, o setor
dos bancos aí foi muito forte para cima, a Itube se destacou bem também, 3,68%. Na videoanálise passada a gente falou já da BBDC4. A Itube tinha aberto um gap, conseguiu aqui não voltar a fechar esse gap e ganhar bastante força para cima e, consequentemente, quebrar a sequência aqui de topos e fundos descendentes, anular a tendência de baixa, que era uma tendência de baixa fraca, mas conseguiu anular essa tendência de baixa, a Itube 4. Logo, essa faixa de preço aqui por volta dos 34,65, 34,75 tende a funcionar agora como suporte. Movimentos também contrários aqui ao atual de subida podem trazer, assim como eu falei na BBS 3, possibilidade de entrada para compra, pensando num prazo mais curto, mais para day trade. E para swing trade, depois desse movimento de subida aqui dela, após um recuo no gráfico diário de alguns pregões, é que ficaria mais interessante para swing trade, no meu entender. STC3, já tinha falado desse ativo ontem, a ação hoje ganhou realmente força, 5,88% para cima e voltou para cima daquela patamar de resistência. Chegou a vir para cima da região dos R$17, superou até aqui os R$17,29. O fato é, se essa ação gerar, igual ela está fazendo aqui agora, uma correção, um movimento corretivo, dependendo do que ela fizer, uma sinalização de alta acima da região dos R$17, é que seria mais bem-vindo em termos de buscar alguma compra, principalmente de day trade. Por que principalmente de day trade? Porque no gráfico diário ainda não há uma tendência de alta apoiando e nem ainda uma chance de gerar fundo ascendente. Aqui no G60 já existe essa chance de gerar um fundo ascendente a favor de praticamente uma tendência de alta aqui no intraday. CTIP3 cheguei a recomendar uma compra desse ativo no pregão de hoje, se ela conseguisse superar os 34,56, que ela começou bem o pregão, vou jogar aqui no gráfico de 15 minutos, foi aqui nesse candle, ela começou de maneira forte o pregão, quase rompendo a máxima do pregão anterior, mas no decorrer do dia, logo ainda na primeira hora de pregão, perdeu bastante força, não chegou a acionar a entrada, e aí reverteu completamente, anulando basicamente a compra em cima desse ativo com fechamento em queda de 1,91%. Inclusive dificultando até, se ela voltar com força a partir do próximo pregão para cima dos 34,55, vou estar avaliando com bastante carinho a possibilidade ainda de entrada nesse papel, mas não em termos só de uma única oscilação acima do pregão de hoje, porque o candle ficou muito grande, o stop ficaria mal posicionado, no meu entender, na CTIP3. E por último aqui, BRPR3, olhando um pouco agora para a ponta vendedora, a gente ainda vê um ativo em tendência de baixa no gráfico semanal, em tendência de baixa no gráfico diário, um movimento mais forte para baixo, correção, então é um ativo para se monitorar nos próximos pregões. A perda da mínima do pregão de hoje já seria uma das alternativas de buscar uma venda de swing trade na BRPR3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.